Olá, começa agora o Pauta Especial. No programa de hoje vamos falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que completou 5 anos no dia 20 de julho. Também vamos falar sobre o aumento do número de casos de AIDS no Brasil e o que deve ser feito para controlar a doença. O Pauta Especial está no ar. Há 5 anos, o povo negro ganhava uma arma importante no combate à discriminação. É o Estatuto da Igualdade Racial. De lá para cá, muita coisa avançou. Porém, ainda existem diferenças sociais e econômicas que precisam mudar. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Fabson Calisto, que é sociólogo. Fabson, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, a gente pode dizer que, de fato, o Estatuto ele contempla as pautas do povo negro? O Estatuto da Igualdade Racial ele é um avanço nesse sentido, no processo da legislação que aponta as pautas para a população negra. Mas, nesse sentido, ele deixa muito a desejar, né? Porque, por exemplo, a necessidade de se criar uma legislação que contempla a população negra, ela comprova que a discriminação racial ela ainda é evidente. Era necessário não ter esse estatuto, né? Que esse estatuto não existisse. Tendo essa legislação, que é recente, tem 5 anos, ela atende algumas demandas, mas ela também deixa a desejar, né? Por exemplo, no que tange à questão das demarcações de terras dos povos e tradicionais quilombolas, né? E algumas pautas e alguns artigos que se encontram no próprio estatuto, ele já tinha outros documentos, por exemplo, na própria Constituição, né? Então, ele tem, vamos pesar na balança, ele tem esses avanços, mas ele também traz uns retrocessos no sentido no que é mais evidente na relação de combate ao racismo. Por quê? Porque ainda o Estatuto não deixa claro quais são os mecanismos ou instrumento, né, para poder, por exemplo, penalizar atitudes e crimes racistas, né? A outra coisa do Estatuto é que ele não deixa claro também como deverá ser alocado recursos para cumprir os artigos que estão claros lá no Estatuto. Então, não existem as políticas que são colocadas lá na área de educação, de cultura, para a população negra. Então, não existe esses mecanismos. Quais são esses recursos? Nem responsabiliza o Estado ou as instituições, seja municipais, estaduais ou a federação, nem caso haja esse descumprimento, não existe essa questão da punição. Ou seja, como é que você vai cobrar e controlar? Se não está claro ali, né? Não está claro ainda. Então, é aquela coisa que a legislação ela deixa a solta e muito uma questão de interpretação. Então, você vai cumprir ou não, depender do ponto de vista e da análise e da interpretação do próprio Estatuto. Mas ainda assim, apesar dessas falhas, a gente pode considerar avanço, né? A existência dele, apesar de que você falou que não era para existir, não era para precisar isso. Mas, infelizmente, foi necessário e, uma vez criado ele, a gente pode considerar que houve avanços, né? Nessa perspectiva, sim. A gente pode pensar que é esse avanço quando, de fato, essa necessidade de uma legislação específica que diz agora que nós negros somos cidadãos. Então, veja como é tão, né, irônico pensando nesse contexto da sociedade brasileira, que é preciso de um estatuto, de uma legislação específica que garanta os direitos de uma parte da população, que em si é sua maioria no Brasil. E que ajudou a formar o país, né? A gente tem que lembrar historicamente que o povo negro faz parte. É uma parte determinante da história, né? Fundamental, né? Os negros que aqui vieram escravizados, não são negros escravos, mas que foram aqui escravizados, é a parte fundante do Brasil que nós conhecemos, né? Nós conseguimos enxergar isso em determinados elementos, cultural, né, religioso, na questão estética, na questão do próprio vocabulário, e que infelizmente nós temos assumido isso desde que o Brasil é Brasil, desde o processo de colonização, como sempre de algo pejorativo ou negativo, né? E isso tem trazido consequências do ponto de vista da dificuldade de asseguramento de determinados direitos, principalmente na área educacional, né? E aí o que o Estatuto
não é novo para o Estatuto, mas que ele ratifica e traz de forma emblemática, são as políticas e ações afirmativas que têm garantido esse acesso, né, da população negra, principalmente ao ensino superior. Pois é, vamos falar até a questão da política de cotas, né? O pessoal fala muito que é uma maneira de pagar uma dívida histórica aí com o povo negro. Por que se fala isso? A política de cotas, ela tem sido, na verdade, eu gosto de dizer que ela tem, desde que, dos anos 2000, quando nós temos as primeiras experiências de cotas no Brasil, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, e na Universidade Norte Fluminense. E aí se torna um boom, né, de grande discussão, principalmente de oposição, e a mídia faz um papel muito bem feito nessa relação de contraposição a essas políticas afirmativas, principalmente as cotas. Então é bom lembrar o seguinte, as políticas afirmativas, ela não se reduz à política de cotas. Tá? A política de cotas é apenas uma estratégia, né, uma ação dentro desse grupo que se chama, né? Que se chama políticas afirmativas, porque outras medidas também são tomadas. E aí, o movimento negro, isso é na verdade uma vitória do movimento negro, isso desde a década de 80, que luta para que haja essa inserção da população negra na educação superior, porque tem um problema. Nós somos a maioria, nós negros somos a maioria do Brasil, e nós somos representados de forma minoritária dentro do ensino superior. Ou seja, da população jovem de 18 a 24 anos de idade para estar no ensino superior, então 0,00,1% desses jovens que estão no superior são negros. E aí, então, o problema estrutural, o problema não está nos negros. Então, foi necessário, a partir da Conferência em Durban, na África do Sul, no ano 2000, que o Brasil, como país signatário, assumisse, né, isso lá no governo Fernando Cardoso, que ele vai ao público assumir o Brasil como país racista e que tem uma dívida para com a população negra, porque é estrutural o problema. Então, por quê? Então, essa dívida é em relação de que, se nós pensarmos lá desde o processo de escravização, os negros não tinham direito a estudar, não tinham direito à escola. E aí depois, isso mais de 3 séculos de processo de escravização, liberta-se o negro, né? E a gente questiona que liberdade é essa. Então o negro, ele tem essa diferenciação, por exemplo, inescolarização de anos de estudo em relação ao branco, né? Dessa dificuldade de acesso por conta do racismo. Então não é uma questão de, como muitos falam, né? De menor inteligência ou maior inteligência, porque o negro não tem a capacidade de ter acesso ao ensino superior. A questão não é a questão de maior ou menor inteligência. A questão é que a geração de oportunidades dentro do Estado, que preza por essa meritocracia, de um Estado liberal, dificulta, sim, o acesso da população negra na educação de ensino superior e também em anos anteriores, na educação, por exemplo, na educação básica, que um dos grandes fatores é o racismo, que tem sido um locus para que os estudantes eles se afastem e não se sintam pertencentes dentro do contexto escolar. Isso é um dos reflexos, inclusive, da distância, né, dos indicadores estatísticos que existem no Brasil. Eu separei alguns dados aqui do IBGE. Dessa última pesquisa, por exemplo, diz que a renda média dos negros estava em torno, em 2012, de R$ 1.055, enquanto a do branco era de R$ 1.839. Então, 88,2% da população negra era alfabetizada, enquanto 94,7% da população branca era alfabetizada. Eu peguei o dado de Alagoas também em relação à alfabetização. 76,5% da população negra alfabetizada, 82,5% da população branca alfabetizada. É um reflexo, mas ao longo de tantos anos, por que ainda tanta distância desses indicadores estatísticos aqui no Brasil entre negros e brancos? E Alagoas tem um caso especial, né, em relação da nossa dificuldade em escolarização, de acesso à educação. Mas é um número até que dá uma diferença. Que dá uma diferença enorme, né? Então, ele é consequente de um processo, desde o processo de colonização do Brasil, né? Parece que é até chato a gente estar repetindo isso, mas não, nós estamos colhendo os frutos ainda, né, desse processo escravocrata que nós sofremos. E aí, o que se tem feito? Que essas políticas, por exemplo, em 2003 foi sancionada a lei pela Presidência da República, a 10.639, que obriga, então veja, que vai obrigar as escolas a ensinarem aos nossos alunos de educação fundamental e de educação do médio e do fundamental
a conhecer sobre a história dos negros e da África no Brasil. O grande problema está no termo obrigar, porque não era para ser obrigado. Não era para ser obrigado. Então, ou seja, só em forma de lei que agora nós temos que oferecer esse conhecimento com responsabilidade aos nossos alunos, de que eles devem conhecer a história dos afro-brasileiros e a sua influência na cultura brasileira e na formação do Brasil, então também da cultura africana para o Brasil. Então, veja, o que isso se percebe? É que há uma história deturpada, por exemplo, até do processo de descobrimento do Brasil. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós conhecemos a história do Brasil do ponto de vista dos europeus, né, dos nossos colonos. Então, se a gente fazer uma reflexão, entender, por exemplo, se nós compreendêssemos a história do Brasil do ponto de vista dos índios que aqui já estavam, dos negros que foram escravizados, são outros contextos. Então, nesse sentido é que essas políticas que, infelizmente, vêm em forma de lei, que torna obrigatório, mas que ainda não é cumprida efetivamente, porque tem uma dificuldade das políticas raciais no Brasil em serem cumpridas. Então, por exemplo, das cotas. Quando as cotas para negros surgem no Brasil, a gente já tinha experiência de outros tipos de cotas para as mulheres nos partidos políticos, né, para deficientes, concursos públicos, e nunca teve esse boom em relação a tanto questionamento. Aí vem a política de cotas que tem um critério racial, aí não pode, né? Então não pode porque você está racializando o Brasil. Peraí, se a gente perceber os próprios dados que você... No fim das contas, o Brasil é um país racista, é um país racista e racializado, né? Por quê? Porque a cor da pele ainda, infelizmente, tem servido como um critério de alocação desses sujeitos, de nós negros, dentro, seja de determinados patamares. E como você falou, assim, infelizmente vem por forma de lei, mas acaba se tornando um primeiro passo para que haja, de fato, a mudança. A mudança se faz ao longo de gerações, na verdade. Ainda é preciso muita coisa para combater o racismo, ainda é preciso muita mudança de pensamento, a gente está, na verdade, dando os primeiros passos, na verdade. Tem um questionamento, dizer o seguinte, mas em forma, através das leis, a gente vai conseguir exterminar o racismo? Acredito que não. Exterminar é uma palavra mais complicada. Pois mas a gente contribui, né, para esses elementos, por quê? Porque o racismo está no nosso imaginário social. Né? Então, e ele faz parte, infelizmente, da nossa produção cultural. E o que acontece? Se ele está no nosso imaginário social, que a gente pensa que sempre o negro é bandido, que o negro é o menos inteligente, que o negro é o pobre, que o negro é o menos escolarizado, isso está no nosso imaginário social, então não é em forma de lei que nós vamos combater. Mas ela tem servido, essas leis, para um processo de reeducação da nossa população brasileira. Exatamente. Bom, Fábson, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado. No próximo bloco, o assunto é o aumento do número de novos casos de AIDS no Brasil nos últimos 14 anos. A gente também fala aí sobre o combate a essa doença aqui em Alagoas. Até já.